Incidência do vento sobre o projétil. Em que momento acontece? Muito simples, gente, embora alguns façam um terrorismo em cima disso, mas a incidência no vento sobre o projétil na saída, na boca do cano. Boca do cano, seja para arma curta, seja para arma longa. Por quê? Por um motivo muito simples. Queima da substância. O projétil saindo naquele seu movimento, rotação, nutação, precessão, subir, vai descer, enfim. Isso você vai aprender em um curso de recarga. Mas é na saída da boca do cano. Entrou aquele vento forte, bateu aqui na boca do cano, é como se você... desculpe o Fábio, eu vou usar o Fábio. O Fábio está usando a muletinha dele, a bengalinha dele. Você imagina que o Fábio está passando aqui com a bengalinha dele, eu vou lá e dou uma rasteira na bengala dele. Muito obrigado. Ele vai desequilibrar. Ele vai desequilibrar, ele vai se apoiar para tentar não cair. Eu vou me distanciar só para ver o coitado do Fábio cair. Sacanagem, Fábio, não faria isso com você. Eu sei disso. Até porque eu também vou dizer uma coisa. Uma coisa é você atuar, como o Pedrão estava falando, na boca do cano. Eu tenho um certo efeito. Quanto maior a distância do voo do projétil, maior será a influência, ou melhor dizendo, maior será o desvio desse projétil, porque é uma questão angular, entendeu? É um ângulo, conforme a distância, o ângulo permanece o mesmo, mas o erro, a margem de erro que eu vou ter lá na frente é enorme, pode ser enorme, conforme o tipo de influência que esse deslocamento, esse ar vai fazer no projétil. Mas tenha em mente o seguinte: todo projétil pode e vai sofrer influência do movimento do ar no qual ele está trafegando. Ponto. Sim. Condição sine qua non. Sim. Até entendendo de uma forma um pouquinho mais aprofundada, porque o assunto aqui seria muito extenso, gente, muito extenso mesmo. Mas o que acontece? O vento, essa movimentação, ar quente, ar frio, ele vai continuar incidindo sobre o projétil. Mas o efeito maior ele vai se dar na saída ali na boca do cano, justamente pela ainda não estabilização deste projétil. Sim. Quando esse projétil encontrou, e aí, Pedro, mas quanto? Depende do calibre, tamanho do cano da arma, o peso do projétil, enfim, por uma série de fatores. Então eu não vou afirmar, mas não é engessado, não é sempre assim. Depende do tipo de armamento que você está usando. Mas o que eu vou dizer é, depois da estabilização, o projétil ganhou seu movimento de rotação e voa em direção ao alvo, sim, os efeitos ainda atmosféricos são exercidos ainda sobre esse projétil, mas de uma forma mais tolerável. Mais branda. Mais tolerável. O projétil ele vai aceitar melhor essa ação, essas intempéries, ok? Mas a incidência maior se dá na boca do cano. Até porque a gente sabe que por que existe o raiamento dentro do cano? O raiamento existe para quando você impulsiona um projétil através do cano, ele ganha movimento de rotação, porque descobriu-se que um projétil que sai rodando do cano, ele ganha estabilidade, ou ganha, melhor dizendo, ele mantém a sua direção melhor. Descobriu-se isso é muito antigo, mas descobriu-se isso. Muito bem. Enquanto o projétil está dentro do cano, ele já está rodando, ele já está acelerando, vamos dizer assim. E vamos para simplificar a coisa, vamos dizer que assim que o projétil saiu do cano, os gases da queima não tenham a influência. Vamos só para simplificar. Vamos afirmar isso. Eles têm influência sim, mas vamos ignorar... Vamos supor que não tivesse. Vamos ignorar essa influência. Vamos dizer que ele saiu do cano, ele já está mágico, ele já está voando. Ele já está na sua velocidade de rotação normal e tudo mais. Se o projétil, como ele é feito de chumbo, a massa ou a amálgama do chumbo
pode ter variações em relação ao seu diâmetro. Pode ser que uma metade, vamos dizer, a metade da direita, se é que eu posso falar isso, uma parte do chumbo é mais pesada ou mais densa de um lado do que do outro. Enquanto ele está dentro do cano, ele está restrito às paredes do cano. Ele está rodando, mas está restrito às paredes do cano. Assim que ele saiu no ar, não tem mais a restrição do cano. Então ele pode adquirir um movimento, não exatamente, ele vai procurar o seu eixo de... Como é que eu posso dizer? Um eixo de... não é o centro do projétil, é o ponto de equilíbrio das massas. De equilíbrio das massas onde rotantes. Vai encontrar, por conta desse peso maior de um lado do que do outro, ele vai fazer uma trajetória assim, meio que... Ele está rodando, mas ele vai fazer uma desequilibrada, até uma trajetória em espiral. Ele vai naquela direção geral que você atirou, mas ele vai numa trajetória em espiral. Por que isso inclusive é mensurável? Dá para ver isso daí em filmagens de alta velocidade, já foram feitas e comprovadas, tá? Isso é uma influência que ele sofre. E o ar vai influenciar. Por exemplo, o que o Pedro comentou aqui, a densidade do ar. O ar mais quente, o ar mais frio é mais ou menos denso. O projétil vai sofrer essa influência durante o voo, mas o vento, principalmente na hora que ele sai do cano, porque ele ainda não adquiriu o seu equilíbrio máximo, tá? Ele só vai conseguir adquirir esse equilíbrio mais para frente um pouco, quando ele não tiver mais restrição do cano, aquela história toda. Sim, né? Isso é muito interessante dizer, porque nós estamos aqui, vejam como o assunto, gente, é muito legal. A tolerância construtiva, e é o que vem trazendo aqui essa questão aqui do projétil mais leve, o projétil mais pesado, maior, menor tamanho, sim, enfim. A questão, o comportamento desse equipamento, ele vai ser diferente. Quando utilizar, como eu falei, o que eu afirmei, né, na minha opinião, o que eu afirmei de você utilizar, Pedro, mas então eu não posso utilizar uma ponta leve em um cano longo? Pode, só que a eficácia desse disparo vai ser menor. Quando nós falamos até em distância, quando nós falamos em distância, nós buscamos, até como eu disse, né, eu fiz um vídeo aqui a respeito das pistolas G2C. As pistolas Taurus G2C, embora vários comentários, né, existam aí, eu até digo, a pistola Taurus G2C, ela não é uma arma, na minha opinião, ela não é uma arma para a prática do tiro esportivo. Não, ponto. Não. Essa é a minha opinião. Ok? Eu não estou dizendo, não falei nada se ela é melhor ou não, não. Estou falando não é qualidade. Não é qualidade. Não é qualidade. A aplicabilidade desse equipamento. Ela foi uma peça destinada, desenvolvida para o porte velado, para defesa, um cano curto. Então, nessa pistola, a minha recomendação é um projétil, é uma munição com um projétil leve. Sim. Para que você tenha um bom desempenho. Até como disse o professor Fábio, eu também já afirmei isso no caso das pistolas 380, nos calibres 380, eu não recomendo a utilização de ponta expansiva. Eu recomendo uma full metal jaquetada. Sim. Por quê? Ali eu tenho uma ponta relativamente leve ou relativamente pesada para o calibre, uma ponta ali de 95 gramas, que pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, enfim, né? Dependendo do fabricante, gente. Mas como é que você tem efetividade? É que, veja, separa os assuntos, né? Sim. Uma coisa é defesa, outra coisa é tiro esportivo. Tiro esportivo. São grandezas diferentes. Certo. Não, eu diria até importâncias diferentes, né? Não. Por exemplo, uma G2C para o tiro desportivo, você pode usar? Pode. Uma vez eu vi uma prova, um cara usando um Snoobzinho, um 38 Snoob. O grau de dificuldade dele é maior porque o cano é pequenininho, a direção que ele obtém, que ele consegue, que o projétil consegue, é muito... Eu vou usar um termo que não deveria usar, mas é mais deficiente. Um cano mais longo, eu tenho mais a exatidão no tiro conforme o cano mais longo. Sim. Por que uma carabina é muito mais exata do que uma pistola ou que um revólver? Comprimento do cano. Quanto mais longo é o cano, mais exatidão eu vou ter no tiro, na chegada do alvo, né? Sim. A dispersão no alvo é muito menor com um cano grande. Sim. Então atirar com um Snoop, atirar com uma G2C é uma Mas por que nós tarefa complicada. Nós entramos nesse assunto? Porque
as tolerâncias construtivas, elas são diferentes. Sim. Você vai ter ali um comportamento, uma resistência, uma durabilidade, uma vida útil em uma arma diferente. Por exemplo, eu tenho uma arma voltada, direcionada para o tiro, que agora a Taurus vem entrando aí nessa área, nessa seara do tiro, desenvolvendo armas aí para o tiro esportivo. A tolerância desse equipamento vai ser diferente. É diferente, ok? Então eles vão ter um equipamento com uma vida útil diferente. Sim. Então se eu tinha lá um equipamento com uma vida útil de 10, 12, 15 mil disparos, eu vou ter ali um equipamento com vida útil de 50, 60, 70, 80 mil disparos. Talvez sim. Então até eu falo aqui, né? Eu tive uma peça aqui na academia, que eu também não vou citar aqui o fabricante. Hoje eu não tenho feito mais isso, mas eu tinha aqui uma caderneta, eu tinha as minhas anotações que eu fazia, Fábio. Eu tinha uma caderneta da utilização. Esse segmento do armamento. Eu tive uma pistola aqui com mais de 100 mil disparos. Sim. 100 mil disparos, onde eu não troquei absolutamente nada nessa pistola. Nada. Apenas limpeza foi feito nela, ok? E eu sei disso por quê? Porque eu anotava o dia, a quantidade de disparos que esse equipamento havia feito. Sim. Então eu tive essa preocupação, essa atenção para entender o comportamento, como eu já tive outras peças que infelizmente não chegaram aos 5 mil disparos. Mas eu vou dizer que essa arma é ruim? Não, era que ela foi feita para uma aplicação dela. Eu ia também, eu vou me arriscar a fazer um outro comentário, que eu até levantei essa lebre um dia, num bate-papo com o Pedrão, num bate-papo informal que a gente estava tendo, eu fiz um comentário que eu acho que é pertinente, tá? A qualidade dos materiais, principalmente dos aços, tá? Tem a ver com a atualidade dos mercados, tá? De quem que nós estamos comprando aço. A qualidade dos metais, dos materiais, eu percebi na área industrial que vem caindo, entendeu? Então, assim, quando a gente tinha um certo fabricante ou fornecedores de materiais, há uns anos atrás, a qualidade do aço era uma. Hoje, para um mesmo aço, a qualidade é inferior. Muito inferior. Muito inferior. Então, isso... Quem sabe da história já vai saber do que estamos falando. Quem conhece a história... Então, assim, é um negócio... É complicado afirmar isso também, mas eu posso dizer com uma certa certeza que o fabricante da arma leva em consideração isso também, sabe assim? Ele sabe que a qualidade dos metais que ele está usando, dos materiais que ele está usando, estão sofrendo mutações. Então, isso está ligado à obsolescência programada dos equipamentos também. Foi-se o tempo de que você tinha um equipamento que durava tantos anos, 100 mil disparos a tua arma. Eu acho que foi esse tempo. Sim. Talvez que ainda tenha algum fabricante, por exemplo, eu vou falar de uma forma muito genérica, vou me arriscar, mas, por exemplo, armas alemãs, os alemães têm uma coisa inerente de qualidade, eles têm uma obsessão, vamos dizer assim, por qualidade muito grande. Eu não reprovo, pelo contrário, né? Então, assim, provavelmente as armas com os aços alemães duram um pouco mais do que armas com outros aços, que não são os aços feitos na Alemanha ou de fornecedores de alta qualidade. Tá? Por quê? Eles primam por exigir que tenham uma certa qualidade os materiais. Então, levam em consideração. Então, provavelmente a vida útil do equipamento é maior. Entendeu? Isso está ligado a esse também da tolerância construtiva, está ligado a uma série de detalhes. Aí. É uma série de fatores. Né? Sim. Então eu volto a afirmar para vocês essa questão aqui do peso, o tipo de projétil, até voltando aqui àquela questão, nós vemos hoje que alguns atiradores, inclusive, estão aí coletando material, né, coletando Sim. chumbo para fazer aí a reconstrução, reconstrução. Refazer aí um projétil, mas muitos não se preocupam em entender
esta questão. Ah, mas a qualidade do meu tiro ela caiu. Estou usando uma munição recarregada e eu tive uma qualidade de tiro muito baixa. Sim. O chumbo, aproveitando, a gente está falando de tolerância construtiva sempre, tá usando esse termo, né? O chumbo, os tipos de chumbo usados para fazer munição tem certas características químicas que você tem que respeitar. O chumbo que tenha mais silício ou menos silício na sua liga é mais duro ou mais mole. Tem tudo a ver com a maneira que ele se comporta dentro do cano, quando ele sai do cano, o tipo de voo dele. Tem tudo a ver. Chumbos mais duros, chumbos mais moles, maior aproveitamento, tudo isso. Então o cara que está tentando reaproveitar chumbo, por exemplo, nós estamos num país do terceiro mundo, infelizmente, onde o tiro é caro. A gente sabe que, por exemplo, aqui no país se faz muita recarga, por quê? Porque a munição original é caríssima. Triste isso, caríssima, é triste. Mas é uma realidade nossa. Realidade, infelizmente e eu falo isso, né? Nós temos um esporte que ele, embora alguns ainda não concordem, já me disseram isso, Pedro, você é um construidor de castas. Eu não construo porra nenhuma. Não é essa a ideia, acho que não é essa a ideia. Basta você sentar novamente a sua bunda na cadeira e ler, que você vai ver que os impostos, que as tributações que são cobradas são tamanhas que não tem como fugir disso, gente. Não tem como. Não é qualquer um, infelizmente, não é qualquer um hoje aqui no Brasil que tem a condição de jogar 400, 500, R$1.000 ali no barranco. Não é qualquer um. Até eu falo, no investimento de uma arma de fogo, comprar uma arma de fogo, na minha opinião, é o mais barato. Ah, mas eu paguei 10, 15, 20 mil reais em uma pistola. Ok, mas e para você manter essa pistola? Uma coisa é adquirir, outra coisa é manter também. Manter esse equipamento, isso é caro. E outra, se você... Uma coisa é você ter, e volta sempre o assunto para o mesmo lugar. Você tem um equipamento, uma arma para sua defesa é uma coisa. Para o tiro esportivo é outra realidade. E se você no tiro esportivo quer chegar a algum lugar, eu quero estar no ranking, entre os 10 melhores do ranking daquela determinada categoria de tiro que você escolheu, ou entre os 20 ou 50 melhores, não me importa aonde você quer chegar, depende da sua vontade, você tem que ter bala na agulha, café no bule para poder se manter. E o que é isso? É manutenção do equipamento, que é caríssimo, munições caríssimas e tudo mais. A gente aqui na oficina, eu me especializei na fabricação de peças de armas importadas, porque as peças de reposição são muito difíceis, quase que impossíveis de conseguir aqui no Brasil. Sim. Então eu tenho capacidade de fabricar certas peças que muito armeiro por aí não tem. Eu estou tomando a liberdade até de fazer um pouco de merchandising aqui, entendeu? Mas é uma realidade, entendeu? Então assim, quem hoje para o tiro esportivo, ter uma arma de boa qualidade é um troço complicado também. Difícil, caro, se manter, está se ficando cada vez mais custoso, não é não? Sim, sem dúvida alguma. É algo que eu trago essa preocupação, porque como eu fui taxado aqui até como, eu dou risada, como desarmamentista. Sempre tem um outro anticristo que acaba falando besteira e não sabe o que está falando. Mas enfim, eu quero apenas trazer a realidade. Eu não vendo, ilusão de forma alguma. Eu não vendo ilusão, eu não vou enganar ninguém. Quando nós temos aqui a presença de alguma pessoa que venha buscar o mundo do tiro, querer informações, eu falo, você tem certeza? Por quê? Na questão de valores, dos treinamentos, da nossa legislação, que é uma legislação hoje, a nossa legislação atual é uma legislação que está extremamente rigorosa e você tem que cumprir com as suas obrigações, o que poucos donos aí de clubes, despachantes, enfim, estão dispostos a fazer. A falar. Não falam justamente para vender aquele serviço, aquele momento. E botar a cara para bater, e falar esse tipo de verdade, afasta muita gente, porque a gente aqui não tem a intenção não é ganhar grana, não é essa, não é a intenção. É consequência de um bom trabalho, Fábio. Ganhar o dinheiro é consequência de um bom trabalho. Exatamente. De você passar, informar o que é o correto, é o que nós fazemos aqui, ok? Então eu peço para aqueles que tiverem
outras dúvidas, até com relação ao que nós fizemos aqui, esse trabalho que nós não esgotamos, hein? Nós não esgotamos o assunto aqui. Não, continua, o assunto é ultra vasto. Nós não esgotamos o assunto aqui, seria bate-papo aqui para horas e horas, se não dias, ok? Nós não esgotamos. Para aqueles que quiserem maiores informações, que quiserem outros vídeos a respeito, dúvidas que ficaram, pessoas que não entenderam, quiserem informações sobre o curso de recarga de munição, o curso de armeiro que também nós temos aqui na academia, que também aborda esse assunto. Sim. No nosso curso de armeiro a gente fala um pouquinho, a gente entra um pouquinho, os professores entram um pouquinho nessa questão de recarga, que é justamente para falar da tolerância construtiva, de alguns pontos, de alguns detalhes do armamento que são necessários, mas para aquelas pessoas que têm a vontade, a intenção de saber, entrem em contato conosco, estamos aí à inteira disposição, seja pela rede social, seja pelo canal. Ou venham conhecer aqui a academia, venham aqui. Vem tomar um café, bater um papo aqui com a gente. Conhecer o nosso espaço, conhecer o professor Fábio aqui, bater um papo com ele, que eu acho que é muito interessante para vocês nesse momento entender. Até porque eu costumo dizer, eu quero fazer um vídeo sobre isso também, se viu aí há um tempinho aí aquela questão de um policial que for aí baleado no cumprimento do seu dever, essa nossa preocupação com a questão segurança. Eu falo do tiro esportivo, mas eu, Pedro, os meus cursos são todos eles voltados à segurança. À segurança, para a autodefesa, tá, ok? Então eu acho interessante que vocês tenham contato, tenham um interesse em se informar a respeito e nos procure. Estamos aqui à inteira disposição para maiores informações. Tá ok, gente? Eu estive aqui a honra, o prazer de ter o professor Fábio aqui conosco, abordando o assunto. Prazer foi meu. E, como eu sempre digo, né? Armas matam, né? Mas quem é você? É isso aí, professor. Obrigado, Pedrão. Abraço.